Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje irei falar sobre aquela que, para mim, é uma das grandes dificuldades do estudo da literatura, mas ao mesmo tempo aquilo que carrega a sua grande riqueza e como nós podemos lidar com isso, principalmente em sala de aula. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, primeiramente quero agradecer a todos vocês que têm se empenhado em manter a audiência deste canal nas minhas ausências, que não têm sido poucas, mas também isso não é sem justificativa. Todos vocês sabem que estou cursando o doutorado e, enfim, além de todas as obrigações que qualquer doutorando tem, eu tenho me dedicado muito ao meu currículo, a atividades. Tenho, em breve, 2 livros para lançar aqui no canal. Um de autoria minha exclusivamente, outro em coautoria, mais especificamente co-organização com uma colega de pós-graduação. Nesse período todo eu escrevi bastante, eu participei de arguição em banca de monografia, enfim, ministrei cursos. Eu tenho me dedicado muito à vida acadêmica, que é um dos grandes prazeres da minha vida. Vocês sabem que eu estou neste canal, mas eu estou longe de ser um blogueiro, um influenciador. Eu sou principalmente professor e pesquisador. Então, entendam essa ausência, é claro que eu mesmo me cobro por ela, mas tem sido necessário, tem sido inclusive para adquirir mais conhecimento, para aos poucos, quando eu for retornando para as minhas atividades normais, depois do doutorado, trazer cada vez mais conhecimento para compartilhar aqui com vocês. Bom, eu estava recentemente folheando o livro de Masson Moisés, A Criação Literária, porque eu acabei discutindo alguma coisa sobre ele com uma colega de pós-graduação, né? Algumas dúvidas que ela veio tirar comigo e tal, e eu, relendo as preliminares do livro, né, algo como a introdução da obra, entrei em contato com aquela discussão inicial, quem já leu sabe, aquela discussão que Masson Moisés faz a respeito das dificuldades que se impõem ao estudioso da literatura, que para ele são 3. O caráter imaginativo do texto literário, que gera já de cara uma grande dificuldade para o seu estudo, a divergência de ideologias, né? E também o gosto pessoal de cada um. Eu deixarei de lado aqui as 2 outras questões, porque eu acho que se relacionam inclusive com o caráter imaginativo do texto literário. É basicamente sobre esse fator que eu vou falar, porque para mim nele residem 2 questões fundamentais e opostas da literatura. Primeiro, a sua riqueza, e segundo, a dificuldade que se impõe quando nós decidimos estudar o texto literário. Masson Moisés fala com muita propriedade que a literatura ela não pode ser observada de um ponto de vista pura e simplesmente racional, e o método científico que se debruça sobre a literatura, ele não pode ser rigoroso como é em outras ciências. Ora, vocês hão de concordar que um fêmur é sempre um fêmur. Ele tem as suas configurações, ele tem os tratamentos para as enfermidades que podem acometê-lo. Quem estuda o fêmur nunca vai se deparar com uma grande surpresa em relação a esse osso do corpo humano, né? Assim também como uma península, lá para o pessoal de geografia, ela não vai mudar as suas configurações, ela tem basicamente água em 3 lados e é ligada à terra por outro, enfim, toda aquela questão. Já dentro do estudo da literatura as coisas não são tão simples. Se você pensa, por exemplo, num conto, um conto muito frequentemente vai superar suas expectativas, vai quebrar suas expectativas ou vai frustrar mesmo suas expectativas. Às vezes o nível de inventividade no texto é tão grande que o autor acaba fazendo com que você quebre até negativamente a expectativa que você tinha em relação àquele texto, né? Isso acontece muito comigo, eu não gosto particularmente, não tenho nada contra, mas meu gosto pessoal não se casa com os microcontos. Minicontos, microcontos, eu não gosto. Minha expectativa sempre é quebrada de forma
negativa com aqueles textos, né? Mas estudo, claro, como pesquisador, já estudei e tal, dou aula a respeito e tudo mais. Mas meu gosto pessoal não se afina com aquilo ali. E isso acontece o tempo todo. Às vezes o autor ele hibridiza tanto o gênero que ele se confunde com uma poesia ou outros gêneros que não fazem parte da literatura. Enfim, o que a gente tem que observar é que a literatura, por ser um texto de caráter imaginativo, ela não pode ser observada a partir de critérios racionais, pura e simplesmente, e a partir de um método rigoroso. É óbvio que vem daí o seu encanto, né? Ou seja, nós gostamos de ser surpreendidos, nós gostamos desse lado imaginativo, desse lado criativo da literatura. A literatura não é só imaginação, a literatura é ao mesmo tempo imaginação e intuição. Se ela fosse só imaginação, ela viveria pura e simplesmente no plano psicológico e careceria tanto de uma ponte com o real que seria incompreensível. É lógico que ela tem um quê muito forte de intuição do artista a respeito da realidade, aquilo que desde Aristóteles lá, uma grande tradição de estudiosos, chama de possibilidade do real, né? A literatura, ela fala da realidade não como ela é, mas como ela poderia ser. Então, ela é intuição e ela é imaginação, uma intuição criativa, como eu coloco na minha obra, a literatura como um acontecimento. E essa intuição criativa, ela gera o nosso interesse, ela nos encanta, ela chama a nossa atenção, ela nos surpreende, ela nos emociona, etc. Agora, vem daí também uma grande dificuldade, que é você conseguir se aproximar desse objeto com o olhar minimamente criterioso. É aí que se impõe essa dificuldade quando você vai estudar a literatura, seja no âmbito escolar, seja no âmbito acadêmico, para o estudante de letras, seja para aquela pessoa que quer pura e simplesmente conhecer um pouco mais a fundo a literatura. E é claro que não vamos deixar aqui de lado o estudo da literatura. Muita gente diz, então para que estudar? Ora, porque o ser humano tem a propensão para se perguntar sobre as coisas, para investigar as coisas. Isso é uma das coisas que mais especificamente nos define como uma espécie particular em meio a várias outras, né? Então, claro, tudo deve sim ser objeto de estudo. A literatura não é diferente. O que é que faz do texto literário algo tão diferente dos demais? Claro, é passível de ser estudado, deve ser estudado, e esse estudo é importante. Agora, ele tem a sua complicação. Principalmente quando você está começando, e esse também é um objetivo desse vídeo, para a gente refletir um pouco sobre nosso trabalho enquanto professores diante desse caráter imaginativo da literatura, principalmente para quem está começando lá no ensino fundamental, como que você vai lidar com esse universo imaginativo, intuitivo que é a literatura? O papel do professor, nesse caso, é fundamental. Explicar para o seu aluno que sim, a literatura é ficção, ela é uma possibilidade do real que brinca com o mundo da imaginação e que por isso é interessante e que nos chama para um jogo. A literatura, assim como o cinema, que é tão mais facilmente percebido como uma ficção interessante pelo público em geral, ela nos convida a participar de um universo paralelo. Nós não vamos para um filme querendo encontrar nele necessariamente pura e simplesmente a realidade. Nós aceitamos que aquilo ali vai nos surpreender, que aquilo ali muitas vezes vai brincar com o impossível, com o fantástico, com o mágico. O papel do professor no contato inicial com a literatura é fazer com que os alunos percebam que a literatura faz o mesmo, só que com palavras e não com imagens, e não com atores encenando, né? Então, a literatura nos convida para um jogo. Isso é um fator muito interessante do texto literário. E o próprio fato de que é impossível tratar a literatura com o rigor científico que outros objetos de estudo são passíveis, né, de suscitar esse rigor, esse caráter já é também algo que deve ser mostrado como algo interessante, porque afinal de contas nós não vamos buscar respostas
elucidativas, respostas absolutas e definitivas a respeito dos textos que nós estudamos. Nós muitas vezes vamos estudar apenas para desenvolver melhor as perguntas. Por que determinada coisa é assim? Às vezes você não responde, mas a forma como você vai tentar responder, como você vai investigar para perceber as utilizações, o estilo daquele autor, o tipo de linguagem que ele utiliza, como ele constrói as personagens, o enredo, como ele quebra as dimensões de tempo e espaço. Tudo isso, quando você vai investigar mais a fundo, já é uma atitude interessante de entrada nesse jogo ficcional, nesse jogo imaginativo, e isso por si só já é válido. Entender a literatura como algo estranho à racionalidade com a qual nós estamos acostumados a lidar em outras ciências, é algo que faz parte do seu estudo consciente, e é algo que enriquece esse estudo, inclusive em sala de aula de educação básica. O aluno deve entender que ele não vai buscar respostas elucidativas, porque nem o mais experiente crítico literário vai fazer isso. Mas fazer perguntas, colocar-se diante do texto, tentar entender como esse mundo imaginativo, esse mundo intuitivo é construído, isso é o que é importante dentro do estudo literário. O papel do professor é relativizar essa relação, fazer com que o estudo da literatura seja entendido como algo totalmente diferente do estudo da física, do estudo da química, da matemática, etc. Claro, ao lado de outras ciências humanas que, por si só, já relativizam muita coisa, porque lidam com o fator humano, que é sempre imprevisível, esse estudo ele deve ser um estudo muito mais subjetivo do que um estudo instrumental, né? Ou seja, aquele estudo que você traz coisas prontas, como um microscópio, uma proveta, seja lá o que for. Você não traz um instrumento para ser colocado ali naquela análise. Então, para mim, é a dificuldade máxima, mas ao mesmo tempo é também o elemento máximo de riqueza da literatura, né? O lado subjetivo é o que faz com que a literatura seja tão interessante, é o que faz com que 50 pessoas escrevendo sobre o mesmo texto, sobre o mesmo tema, produzam textos tão diferentes, textos com estilos diferentes, uns mais irônicos, outros mais psicológicos, outros mais históricos, outros mais descritivos. E tudo isso enriquece muito a nossa relação com o objeto. E tudo isso faz com que a literatura seja tão encantadora. Então é isso, é um tema que se relaciona ao mesmo tempo com o lado estético e ao mesmo tempo com o lado receptivo da literatura, né? Por isso é um tema interessante. É lógico que toda uma teoria vem sendo produzida sobre o lado imaginativo da literatura e sobre o lado imaginativo da recepção literária. E isso está longe de ser totalmente conhecido, temos estudado bastante essa questão e acho que é sim uma reflexão interessante. Tentei trazer aqui tanto a explicitação desse lado, como também um pouco de estratégia para o professor levar isso para a sala de aula e minimizar um pouco o estranhamento que a literatura causa, né, no público, como diriam lá os formalistas russos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.